desejamos no fundo do nosso coração é sermos santos, como o nosso Deus é santo. Então, abra sua Bíblia lá em 1 João, nós iremos ler apenas 2 versículos, e eu gostaria de fazer a exposição deles, porque eles trazem um entendimento com muita clareza, essa doutrina para nós. Então, 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 3. Quem encontrou, fique de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Meus irmãos, o nosso irmão Pedro, diretor do DEMIL, ele deixou aqui uma série de pedidos de oração. Eu queria dizer aos irmãos, todas as vezes que nós formos orar na quarta-feira, vamos lembrar desses pedidos. São pedidos por nações que estão, missionários que estão em nações fechadas ao Evangelho, e nós temos aqui várias nações que a gente precisa orar para que Deus possa dar sabedoria aos missionários ali, para que o Evangelho possa chegar até eles. Então, os irmãos não se esqueçam, quarta-feira incluam missões, os missionários nas suas orações também. Amém? 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3, diz assim a palavra do Senhor: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Confessamos aqui a nossa limitação e pedimos, tenha misericórdia de nós, nos ajudando, iluminando a nossa mente para que possamos compreender e dar-nos, Senhor, a disposição em nosso coração para viver aquilo que o Senhor aqui nos ensina. Pai, eu te peço, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, dar-me da tua graça, pois sem ti nada posso fazer. Assim eu te oro e sei que o Senhor há de nos abençoar, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Hoje meditaremos sobre a plena santificação desejada pelo crente. Se tem uma coisa que todo crente verdadeiro deseja, é ser santo. Santo como Deus é santo, puro como Deus é puro. Quando João ele escreveu, irmãos, essa epístola que nós acabamos de ler aqui, ele tinha algumas preocupações em mente. Ele não escreve sem pensar em nada. Havia uma ocasião, uma situação em que preocupava muito o coração de João, e João, então, ele vai mostrar algumas implicações do que significa estar em Cristo Jesus. Ele quer que a igreja compreenda o que significa ter a fé e estar unido espiritualmente com Cristo Jesus. E aí, primeiramente, João, ele vai mostrar que estar em Cristo Jesus, irmãos, é ter o pecado, mas não ser dominado pelo pecado. João escreve para que os irmãos entendam que, uma vez que nós colocamos a nossa fé em Jesus, a gente não se purificou completamente, não. Pelo menos nessa vida aqui ainda teremos que lutar contra o pecado. Seria muita ingenuidade achar que, porque professou a fé em Jesus, agora eu não tenho mais pecado. Isso não existe. João quer nos mostrar isso. Ele vai dizer, olha, o pecado ainda está na vida do crente, mas o pecado é como um passageiro no banco de um carro, né? Nós não temos ali o volante, o que está o motorista, e não temos o passageiro. O pecado é como o passageiro, ele não está no volante. Quem está no volante é Deus, é o Espírito Santo de Deus na vida do crente. Agora, o pecado está lá, né, como passageiro, e vai chegar um dia que ele vai ser expulso desse carro, que é da nossa vida, e aí, de fato, só o Espírito Santo dominará a nossa vida. E João está preocupado com isso, que eu e você compreenda isso, para que a gente não sejamos ingênuos, meninos na fé. Além disso, estar em Cristo, segundo João, é se purificar do pecado com a certeza de que um dia seremos plenamente santificados. Irmãos, o que é a santificação? Se a gente faz essa pergunta a algumas pessoas, é comum a gente ouvir as pessoas dizendo, olha, santificação é não se envolver com o pecado de uma forma geral, é não adulterar, não falar mentira, e aí passa-se uma série de nãos, de negativos, mas a santificação também, além dos nãos, a santificação também tem seu aspecto positivo, ou seja, uma vez que estamos em Cristo Jesus, estamos sendo santificados, tem algumas coisas que nós precisamos fazer.
de uma forma genérica, nós precisamos amar como Cristo amou. Isso também é santificação. Isso é se parecer mais com Deus. Isso é nos assemelhar mais com a natureza do nosso Deus. E João, então, ele vai nos mostrar que estar em Cristo é se purificar do pecado com a certeza de que um dia chegaremos a essa plena santificação, que é a glorificação final, onde o pecado não mais habitará em nossas vidas. E aí tudo isso começa no ato da salvação. Uma vez que colocamos a nossa fé em Cristo Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, nós estamos agora caminhando em direção a esse alvo. Se alguém diz assim, minha fé está em Cristo, mas eu não tenho um desejo de me assemelhar a Cristo Jesus, essa pessoa precisa questionar seriamente se tem de fato tido a salvação na sua vida. Porque a salvação que vem do Espírito Santo, ela nos leva a desejar a vida de Cristo Jesus, nos amoldar a Cristo Jesus. Irmãos, a santificação ela é um processo que se desenvolve na vida do crente. Logo, a gente precisa entender, como processo nós estamos evoluindo, nós estamos amadurecendo. Nós somos hoje melhor do que éramos ontem e amanhã seremos melhor do que somos hoje, porque nós estamos, crescendo. Né? Às vezes eu pergunto a alguns crentes aqui e digo a eles, você está melhor hoje do que estava amanhã? Né? A gente tem que perceber essa evolução na nossa vida. Não em todas as áreas, mas em algumas áreas da nossa vida, é muito notório que nós não somos mais aquela criança ingênua. Né? Às vezes na área sentimental, às vezes no uso da língua, às vezes nos pensamentos que temos, nas atitudes e reações que tínhamos antes. E aí nós vamos percebendo a evolução da nossa santificação. Né? Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, nós receberemos então a plena santificação. E é por isso que nós devemos nos santificar até aquele grande dia. Quando é que vai acontecer esse momento de transformação, de purificação completa na nossa vida? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, então, os mortos ressuscitarão, nós seremos transformados, receberemos, então, o corpo glorificado. Você já viu o corpo glorificado de Jesus? Olhe para depois da ressurreição. Depois da ressurreição, ele tinha um corpo humano. Só que o seu corpo não era um corpo limitado como nós temos. Era um corpo capaz de se transpor de um lugar para outro rapidamente. Era um corpo que tinha a capacidade de passar pela matéria. Fazer isso. Mas o corpo de Jesus é glorificado. Alguns estudiosos, Wayne Grudem, ele diz que certamente Jesus, quando ele recebeu o corpo glorificado, ele tinha um corpo rejuvenescido. Por essa razão, muito depois de ressuscitado. Precisou que ele falasse algumas coisas, e aí, à medida que ele falava, os discípulos foram identificando que ele era o mestre. Aquele corpo rejuvenescido, com capacidades sobrenaturais, é o corpo também que nós iremos receber. Ali está o corpo glorificado, como diz a palavra do Senhor, Jesus é o primeiro de muitos que receberão também glorificado. Meus irmãos, então na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo receberemos essa plena santificação, esta glorificação, e é por isso que aqui agora nós devemos nos santificar. Eu queria que você notasse comigo aqui algumas bênçãos que João vai nos revelar nessa passagem e receberemos na plena santificação que a vinda de Cristo fará. Então, vejamos. Primeiramente, irmãos, na vinda de Cristo Jesus, nós receberemos a nossa glorificação como filhos de Deus. Ou seja, é o que nós mais almejamos. Almejamos a glória de Deus, seremos glorificados quando nosso Senhor voltar. E isso é a maior de todas. Nós desejamos ser participantes da glória de Deus. Meus irmãos, Deus ele nos faz seus filhos no momento em que depositamos fé em Cristo. Então, somos criaturas criados por Deus, mas nós só nos tornamos filhos de Deus quando nós colocamos a fé em Cristo. Confiamos que o que Cristo realizou também é nosso. Né? E aí, lá em João, capítulo 1, versículo 12,
o evangelista João, ele vai deixar isso muito claro para nós. Ele diz assim, ó, João, Evangelho de João, 1, versículo 12, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Observem aí, a todos quanto receberam. Todos aqui não é toda a humanidade, é mais apenas os eleitos, aqueles que colocam a sua fé naquilo que Jesus fez. Estes se tornam o quê? E uma vez que alguém se torna filho de Deus, atributos de Deus passam a ser vistos. Tem aquele ditado que diz que é. Então, somos filhos de Deus, né? Nós temos coisas de Deus, nós. Então, nós precisamos dar sinal dessa filiação que temos com o nosso Senhor. E quem é que faz isso? O próprio Deus. É um ato soberano dele. É Deus quem faz com que o homem tenha os seus olhos abertos para que ele possa enxergar em Cristo Jesus a boa nova, o evangelho, aquilo que Deus trouxe para ele através do seu Filho. Meus irmãos, aqueles que eram criaturas se tornam filhos de Deus, né, em Cristo Jesus, e por isso aguardam a glorificação. A glorificação, que é o estado final da nossa santificação, só vai receber aqueles que, primeiramente, depositaram a sua fé em Cristo, foram feitos filhos de Deus. E o que é a glorificação? O que é essa glorificação? É o estado final da nossa santificação. Se aqui nós estamos todos os dias buscando ser mais parecidos com Deus, né, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações, quando a glorificação nos chegar, irmãos, nós não buscaremos mais isso. Nós já receberemos isso. Né? Por quê? Porque este é o nosso alvo. O Espírito Santo está em nós para que nós sejamos santificados e cheguemos à glorificação. Nesse estado, seremos, meus irmãos, como Cristo Jesus. Veja o que diz o versículo 2. 1 João 3, versículo 2. Diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, ou seja, somos filhos de Deus porque já colocamos a nossa fé em Cristo Jesus, já somos. E aí ele diz: Mas ainda não se manifestou o que haveremos. Somos filhos de Deus? Somos. Mas o propósito final de Deus é a nossa glorificação. É como João diz aqui: não se manifestou o que haveremos de ser. E o que é que nós haveremos de ser? Semelhantes a Cristo Jesus. Ter um corpo como o de Cristo. Ter a mesma pureza de Cristo em nós. É isso que Deus reservou para nós, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele aguardava essa glorificação com muito anseio no seu coração. Quando ele escreveu aos Filipenses, lá no capítulo 3, versículo 21, veja na sua Bíblia aí, ele vai manifestar esse desejo que todo crente tem, né, de ser glorificado, de ser transformado por Deus. Filipenses, capítulo 3, versículo 1, diz assim: O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Olha aí, o que é isso? Ou seja, haverá uma transformação na nossa vida, esse corpo humilhado, limitado, né? É um corpo de humilhação, é um corpo de pecado, muitas vezes nos entristece, nos abate, mas a promessa que nós temos, irmãos, é que um dia o pecado não mais habitará em nós e receberemos um corpo transformado. E aí ele ainda diz, né, segundo a eficácia do poder que ele tem, e até subordinar a si mesmo, a si, todas as coisas. A glorificação, meus irmãos, que experimentaremos, lançará para longe de nós toda a imperfeição. Porque nessa vida, a tendência de todos nós, quando a idade vai chegando, algumas dores vão aparecendo. Algumas vão aparecendo aqui, ali, o corpo começa a mostrar limitações. A gente procura os médicos para que os médicos possam nos ajudar de alguma forma para a gente poder ter uma vida um pouco confortável aqui, né? Mas a tendência, meus, é que o corpo vem enfraquecendo. A tendência é que a gente venha enfrentar algumas
algumas limitações e habilidades próprias dessa existência, desse corpo humilhado aqui pelo pecado. Mas a glorificação, ela traz consolo ao nosso coração. Porque um dia o corpo de limitação, o corpo limitado que temos aqui será transformado em corpo de glória. Corpo onde precisaremos mais ir ao médico, essa profissão não vai mais existir, não vai mais, o SUS vai se acabar, e ninguém vai ficar mais doente, ninguém vai precisar mais de cemitério, porque ninguém vai morrer mais. Esse corpo é um corpo imortal que receberemos. Então, meus queridos irmãos, tudo isso diz respeito à nossa esperança, diz respeito à plena santificação que nós receberemos na vinda. Quando Jesus voltar, receberemos a glorificação dos filhos de Deus. E essa glorificação envolve tudo. Corpo imortal, envolve agora uma semelhança com Cristo Jesus. Este é o último estágio da nossa santificação. Amém? E a gente está avançando, né? Está avançando. Eu lembro que quando Deus me alcançou, eu tinha uma ideia equivocada de que, uma vez que Deus me alcançou, então agora eu sou perfeito. Né? Agora eu sou perfeito. Só que, meus irmãos, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. E a palavra de Deus não está. E aí eu pude compreender, olhando de forma mais realista para a minha vida, que embora eu ame a Deus, deseje ser semelhante a Cristo Jesus, ainda existe essa dentro de mim, inclina a fazer aquilo que quer que eu faça. Paulo vai dizer, né, o bem que eu quero fazer é o que não está operando, chamado pecado dentro de mim. E nós precisamos todos os dias lutar contra ele. E a luta contra o pecado é deixar de alimentar. Ele é como um animal de estimação, tá lá. Se você deixa de alimentar ele, ele se enfraquece, ele não tem força, mas se você alimenta todo dia, torna um animal feroz. Né? Ele pode lhe dar uma rasteira, ele pode lhe entristecer muito. Meus queridos irmãos, na glorificação, nos filhos de Deus que recebem a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós então receberemos um pleno. Isso faz parte da nossa esperança. Portanto, olhe para o futuro com a esperança da sua glorificação. Não olhe para o futuro pensando, meu Deus, qual a enfermidade que vai chegar à minha vida. Olhe para o futuro com a certeza de que Deus vai glorificar a você quando Cristo voltar. Amém? E outra bênção, então, nós podemos aguardar na plena santificação que a segunda vinda de Cristo nos traz. Vimos primeiramente que receberemos a glorificação de filhos, e aí, em segundo lugar, na segunda vinda de Cristo, receberemos a vida do nosso Senhor. A palavra do Senhor nos garante que a vida de Cristo será nos dada. E se você olhar um pouquinho para dentro de você, você vai perceber que é isso que você deseja. O que é que você deseja como Deus? Você deseja se parecer mais com Cristo. Porque a bênção de Deus está em Cristo. Quanto mais você se parece com Cristo, mais debaixo da bênção está. Você é bem-aventurado quando está semelhante a Cristo Jesus. Eu preciso aqui fazer uma observação. Meus irmãos, quando a gente diz assim que estamos debaixo da bênção de Deus, isso não quer dizer que nessa vida a gente não vai ter luta, a gente não vai enfrentar dores. Estar debaixo da bênção de Deus é ser bem-aventurado. E existe alguém mais bem-aventurado do que o nosso Senhor Jesus Cristo? Eu pergunto a você, ele sofreu? Ele sentiu dores? Ele se angustiou? A gente tem que entender bem o que significa estar debaixo da bênção de Deus. Estar debaixo da bênção de Deus é receber de Deus a aprovação. É ter a certeza de que o que nós estamos fazendo é o que Deus aprova. Em casa, no trabalho, no trato com os nossos filhos. A gente tem que ter essa certeza. E para ter essa certeza, nós precisamos nos parecer mais com Cristo. E esse desejo de se parecer mais com Cristo, irmãos, ele será plenamente satisfeito na segunda vinda do nosso Senhor. Porque a palavra nos diz que naquele grande dia receberemos o quê? A vida de Cristo. Meus irmãos, assim como um galho está ligado a uma árvore, produz frutos, né?
dessa árvore, se você vê um galho de uma mangueira, vai produzir uma manga. O galho de uma jaqueira, jaca. Assim também são os cristãos em relação a fruto que damos aqui nessa vida, só é possível por meio dessa ligação. Ligação esta espiritual. Ligação esta que acontece no nosso espírito, que ela aparece através das obras que nós realizamos. Em amor, longanimidade. Isso faz parte da vida. Quando Cristo vier, meus irmãos, buscar, nós receberemos então a vida dele que tanto almejamos. Então, o que acontecerá conosco quando recebermos essa? O que acontecerá conosco? Seremos, irmãos, semelhantes a Cristo. Quando recebermos naquele grande dia a vida de Cristo, irmãos, seremos semelhantes a Cristo. Agora, não confunda. Ser semelhante não é ser idêntico. Cristo Jesus era Deus. Né? Ele é onipotente, ele é onipresente, ele conhece todas as coisas, mas eu e você receberemos esses atributos de Deus, que só Deus é quem tem. Nós seremos semelhantes a Cristo. Assim como Cristo foi como homem, 100% homem em pureza, não pecou, né? Amou, foi compassivo, tudo isso também receberemos naquele grande dia. Voltar, quando recebermos a vida. Veja o que diz ainda o versículo 2 aí de 1 João, capítulo 3. Diz assim, 1 João, capítulo 3, versículo 2. Sabemos que quando ele se manifestar, o que é ele se manifestar? Voltar. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Semelhantes. Então, qual é o padrão que Deus tem? Não é uma vida como você quer. Não é uma vida que você julga ser boa segundo os seus critérios, mas é a vida que Deus tem para você em Cristo. Se você colocou a sua fé em Cristo, é filho de Deus, você pode aguardar a certeza de receber a vida. Amém? É isso que você almeja. Às vezes tem gente que demora um pouquinho mais, né? Credulidade, meus irmãos. Se a gente contemplar um pouco mais, significa a glória que Deus, esse estado de plena santificação que Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem logo, Jesus, porque essa vida aqui é terrível, né? Infelizmente, fez dessa vida um peso. Irmãos, nós seremos glorificados com Cristo naquele grande dia. Receberemos um corpo imortal, tanto para habitar a glória do nosso Deus. Por que precisamos, então, da vida de Cristo? Por que é tão importante a vida? Irmãos, precisamos da vida de Cristo para poder ver a glória do Pai. Tem como a gente ver a Deus na nossa condição de pecado. Vocês devem lembrar quando Moisés falava com Deus. Era uma coisa tão extraordinária, irmãos, que no monte, enquanto Moisés estava recebendo do Senhor a lei, animais não podiam chegar ao pé do monte. Aqueles que chegavam morriam. Tamanha era a manifestação. Quando Moisés desce do monte, vai ao povo, ele precisa dar um véu. E a glória de Deus era vista resplandecente na face de Moisés. Então, meus queridos irmãos, Deus é santo e ele não aceita pecado em sua presença. Qualquer pessoa que se aventure a chegar diante de Deus em santidade, em pecado, morrerá, porque o salário do pecado é morte. Porque Deus ele não vai dizer, é só um pecadinho, né, como, infelizmente, muitas crianças, inclusive eu, ensinado, pecadinho, pecadão, isso para Deus tudo é pecado. E uma transgressão, segundo a palavra dele, o salário é a morte. Então ninguém pode chegar em pecado diante de Deus. E por que precisamos da vida de Cristo? Para podermos chegar diante da presença de Deus. Seremos glorificados e nessa glorificação receberemos a vida de Cristo para podermos contemplar a face do nosso Deus. Veja o que
o autor ele vai dizer ainda no versículo 2. Diz assim, ó: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Veremos como ele é, mas veremos ele como ele é quando tivermos recebido a vida. Então, quando estivermos glorificados como Cristo, seremos capazes de ver a Deus como ele é. E essa é uma, né? Deus. João, quando ele teve a sua visão ao escrever o Apocalipse, ele faz uma descrição usando, né, imagens assim, mexe com face resplandecente, que os pés dele sejam um bronze polido, brilhoso, o sol batendo nele e aquela. Meus irmãos, nós veremos nosso Deus, veremos especialmente Cristo. Acredito eu, será o Deus que irá se relacionar com a pessoa de Deus. Então, irmãos, é com a vida que está em Cristo que nós experimentaremos a plena santificação. Saber disso, irmãos, deve nos mover aqui nessa existência, tá? A querer ser esposo mais parecido com a minha esposa, a viver aqui nessa vida, aproveitando cada oportunidade para dar o testemunho de que Cristo está em nós. E como é que a gente dá isso? Estou falando? Tem, né? Vendo a vida de Cristo. Não basta apenas falar. Falar é muito fácil, né? Jesus diz lá, depois do sermão do... Aquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, falarão lá, ó, Senhor, Senhor, falarão. Mas o problema naquele grande dia é que estes que falarão Senhor, Senhor, não viveram aqui nessa existência. Aprender e viver. Aproveitar cada oportunidade para testemunhar a vida de Cristo que nós já temos, mas que em breve se manifestará plenamente em nós. Esse é o desejo, essa é a sede de todo crente verdadeiro. Então, eu espero que você esteja sedento por isso. Meus irmãos, de certa forma, nós já podemos experimentar aqui a vida de Cristo, que ela nos motiva, né? A todo dia estarmos ali lapidando o nosso ser. O Espírito Santo nos leva a viver a vida de Cristo. Essa vida, irmãos, que nos põe em guerra todos os dias contra o pecado. Como diriam os nossos antepassados, melhor é a guerra do diabo do que a paz do diabo. Aí, às vezes, a pessoa diz, como pode ser melhor a guerra? A guerra é difícil, né? Teríamos a gente não guerrear contra o diabo. Mas se você não guerreia contra o diabo, já está servindo a ele. Você já está submisso a ele. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para entrar numa guerra de resistência. Quando o diabo ele tenta de todas as formas dar nossas condições, tentando abalar a nossa fé, nos acusando que é isso que ele faz por natureza, mas a palavra do Senhor nos diz que vestidos da armadura de Deus nós podemos resistir ao diabo. E aí, resistindo ao diabo, a palavra diz que ele fugirá. Batalha de resistência. Uma batalha em que o diabo ele tenta todos os dias tirar daquilo que Deus disse para nós na sua palavra. E nós resistimos na palavra do Senhor. O diabo foge. O diabo foge. Ele se cansa. Quando ele olha para a sua vida e vê que você está firme na palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, nós já temos a vida de Cristo. Precisamos permanecer nessa vida de Cristo, porque no final receberemos ela plenamente em nós. O pecado que hoje está no banco do passageiro será jogado fora do carro, para não mais voltar. E nós viveremos agora plenamente santos, quando a vida de Cristo vai acontecer, ele voltar para nos trazer a glorificação. Amém? Ainda há uma outra bênção, meus irmãos, que nós podemos aguardar na plena santificação. Receberemos, vimos até agora, a bênção da glorificação dos filhos de Deus, a vida de Cristo, bênção guardada, mas há uma terceira bênção. Irmãos, na vinda de Cristo, receberemos a
plena purificação que nós buscamos. Ou seja, seremos glorificados, estaremos ali, seremos reconhecidos como filhos, teremos a vida de Cristo e a pureza, a plena pureza daquele. A conversão, ela causa em nós novos desejos. Lembro quando, lá em Macaparana, Jesus me alcançou. Para ir para um retiro. Naquele retiro, Deus usou uma missionária que hoje está missionária. Ela pregou o evangelho e uma das ilustrações que foi muito ela disse na pregação do evangelho, Deus salvou e o que Deus fez é semelhante a alguém que vai num lixão, pega algo sem valor, forma em algo que este algo que é transformado em valor através de para isso ele se entregou por naquele dia o evangelho começou a sair dali desde aceitar Jesus segundo ele. Na verdade já tá, né? Fui para a igreja naquele dia, não teve nem apelo. Eu chamar uma missionária e dizer, missionária, diga ao pastor lá que quero aceitar esse Jesus. Aí, lá em Macaparã. Foi um momento muito assim, quente, né? Chorei muito. Lembro que eu olhava assim para o chão e era muitas lágrimas. Depois que eu saí dali, os colegas chegaram para mim e disseram assim, olha, Léo, essa vida aí de voz, das... Eles diziam, eu dou uma semana para você sair da igreja. Então, voltei, né? Porque foi de fato uma experiência que entendi, constrangedor ao meu coração. Poderia agir de uma outra forma, senão amando também o amor que ele... Meus irmãos, a conversão, ela causa novos desejos. Agora a gente gostava dos forrós, gosta mais. Outra hora a gente vivia para satisfazer os prazeres da carne, para satisfazer o espírito, para viver para Deus. Essa é uma mudança que a conversão faz na vida da gente. Como uma água, como umas terras sedentas por água, assim, irmão, o coração crente pela pureza de Deus. Nós queremos é a pureza de Deus, ser puro como Ele. Essa pureza desejada será alcançada plenamente do nosso Senhor Jesus. Seu coração. Todos os dias que você se vê e bate contra o pecado, às vezes aquele pensamento chega, desejo chega aí você está dizendo, meu Deus, poderia sair? Não poderia, esse negócio não deixar de estar em mim? Vai chegar um puro alvo. Quem é que receberá essa purificação plena naquele grande dia? Quem é que vai receber? Aqueles que nessa vida se purificam. Veja o que João vai dizer aí no versículo 3. Olha que coisa reveladora. Ele diz assim, 1 João 3,3. E todo o que tem essa esperança, e que esperança é essa? De ver a Cristo Jesus, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Observe que ele está dizendo o seguinte, aqueles que têm nele esta esperança, ou seja, aqueles que aguardam a vinda. Quem é que aguarda a vinda de Cristo Jesus? Aqueles que aqui nessa existência estão fazendo o quê? Por isso que alguém que diz, Deus me elegeu, sou um eleito, vou para o céu de todo jeito, e não busca a sua purificação, ele não está dando prova que é um eleito de Deus. É a prova da nossa eleição. Desejo todos parecidos. Então, a gente tem que buscar a santidade de Deus, a nossa santificação, para que a gente possa aguardar, né, com esperança aquilo que Deus vai nos dar quando o seu filho é. Quem não está se purificando agora, quando naquele grande dia vai ser um dia de decepção, de frustração, porque o que vai chegar para ele lá vai ser algo que ele nunca desejou.
Meus queridos irmãos, são estes que vão receber a purificação. É vã a esperança de ver Cristo sem que a vida aqui deseje a santidade. É como você trabalhar para fazer uma comida boa, de repente, né, quando a comida está ficando pronta, cai uma barata do teto dentro da comida. Você dificilmente vai comer, né? Você não vai mais comer. Perdeu o gosto, né? Então, assim, tem gente que está trabalhando, final, já, né, na vinda do nosso Senhor Jesus. Trabalho frustrado. Porque trabalhou por a motivação errada. Trabalhou por. Quando esteve aqui, não buscou a santificação. O resultado é o quê? A frustração. Deus dá aquilo que ele nunca. Irmãos, a gente deve se confundir achando que a igreja é suficiente. Aqui a gente alimenta a nossa alma. Fazendo aqui agora, ó, doutrina. Espírito. Sai daqui, termos. E é lá que a santificação, ó, vai acontecer. É lá que a gente vai estar inclinado a desejar e nos parecer mais com Cristo. Ou nos parecer com o diabo. Desejando carne, desejando o que é próprio do pecado da carne em nós. Irmãos, a esperança que temos de ser no futuro como Cristo, como Cristo é, né? Desperta em nós agora o desejo ardente de ser semelhante. Ou seja, temos a esperança, seremos transformados. Como eu posso saber que naquele grande dia eu também vou ser glorificado, vou ser transformado? Santo. Parecer mais. Paulo ele diz assim a Tito. Veja aí, Tito, capítulo 2, versículos 12 e 13. Ele diz assim: ela, aqui referindo-se à graça de Deus, nos educa para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Agora observe a esperança. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, Tiago, ele liga santificação com glorificação. Aguardamos a glória. Temos a esperança da plena santificação que se realizará na vida. Mas como é que nós sabemos que iremos participar dessa glorificação? Santificação. Desejo de ser puro, nos livrando das tentações da carne, das paixões mundanas, como é dito no texto bíblico. Então, meus irmãos, veja que essa esperança ela é uma esperança purificadora. Não é uma esperança que diz, vou viver agora como eu bem entendo, me escravizando nos desejos do pecado da carne, para no fim, aí sim, lá no Deus vai me purificar. Não. A gente vive se purificando aqui agora, expectativa da glória que está por vir. E esse desejo de se purificar aqui agora conta. Nós temos parte. Às vezes, há muita gente preocupada. Será que eu sou eleito de conferência de jovens? Uma das perguntas como é que eu sei que sou eleito? Posso saber se você é eleito. Agora a Bíblia deixa muito claro uma coisa. Que o eleito, a santificação. Se há no coração dele, você é um eleito. A pessoa que não é eleita de Deus, ele não vai buscar a santificação. Ele vai para a igreja, ele vai cantar música de crente, vai até orar, mas no fundo ele não deseja. Quem é que deseja essa? Eu não tenho autoridade para julgar ninguém, dizer quem é que vai para o céu e quem não vem.
Mas eu posso, a minha vida, sei o que é que vai acontecer. E se há inclinação, desejos semelhantes. Pode levantar. Aham. Ladrão na cruz, né? Aham. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Veja só, a salvação não depende. A santificação não é. A santificação é para quem já. Inverta aí a ideia, porque quando a pessoa diz assim, mas ela precisou se santificar para ser salva, então a salvação é com a santificação. Uma vez que Deus nos salvou, uma vez que houve uma regeneração, nós, a santificação ela vem depois da salvação, da regeneração. Ela não é depois da nossa santificação. A salvação não é depois da santificação. Quem pensa assim são católicos. Católicos dizem, né, que tem que se justificar, tem que se santificar, e para eles santificação e justificação é a mesma coisa. Então, você está se aperfeiçoando para lá naquele grande dia, quando chegar no céu, São Pedro olhar para você, ver aqui suas obras, você entra, se você não entra. Sim, o Evangelho de Cristo Jesus, nós somos regenerados, colocamos a nossa fé nele, e a partir da fé que temos nele, ali salvo. Agora, a prova de que estamos nessa salvação é de que, enquanto ele não vem, aumenta, estamos todos os dias em salvação. Então, assim, a pessoa diz, mas a pessoa no último momento quis aceitar a Cristo. O tempo é Deus que. E outra coisa, o tempo não determina. O que determina a salvação é a fé, é a confissão de pecados, é saber que é miserável e precisa. Aquele ladrão lá na cruz, irmão, ele não teve tempo para ele poder dar fruto, né? Ali no sentido de moral, de fazer algumas coisas. Mas ele colocou a fé. Seus olhos foram abertos e ele creu que aquele que estava diante dele ali, de fato, era o Salvador. E naquele instante ali, se ele tivesse morrido, certamente estaria ali. Mas era para ser salvo? Não, mas ele já foi salvo.
Imagina que ele descesse da cruz, se livrasse de alguma forma dali. Então, ele ia dizer, agora eu vou buscar a minha salvação? Não, ele dizia, já sou salvo e por isso eu vou me aperfeiçoar. Até o grande dia, quando a salvação se completará, quando a glória que nós seremos plenamente transformados, glória, à semelhança de Cristo, plenamente purificados do pecado. Então, assim, é assim que a coisa. O homem incrédulo, ele tem um pensamento muito lógico, que é o seguinte: eu faço. Como um trabalhador, você vai trabalhar 8 horas ali no seu trabalho, você trabalha. Seu patrão, ele é devedor seu quando termina de trabalhar. Termina de trabalhar, ele tem que pagar você. Então você torna o seu patrão um devedor seu. Vale. Esse mesmo raciocínio é usado pelo incrédulo para as coisas de Deus. Ele acha que ele tem que trabalhar, para no final dizer assim, agora tu tem que me pagar, né? Faz de Deus devedor. Nós devemos sempre. E crer no único caminho que ele deixou para a nossa salvação. Então, precisa colocar a nossa fé, e essa fé posta em Cristo, ela necessariamente, esposa e irmão, vai gerar. Entendi. Saber. Eu sempre, a minha orientação que eu dou para você, a semente foi plantada, se de alguma forma, toda da otimista, que a pessoa ouviu e quem sabe num momento a luz tenha resplandecido a ele. É assim. Se vai estar lá ou não, então assim, saber da vontade. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Chega na igreja e a pessoa veio, faz o mesmo gesto de crente, canta música de crente, ora como crente, cumpre os ritos de crente, mas a sua vontade, posso ver a casca, mas o coração eu não. Quem? A palavra do Senhor, Deus é quem vê. Então eu não tenho como dizer se a vontade de alguém realmente está. Posso ver você fazendo um bocado de gesto aqui. Às vezes tem gente que chega aqui e parece que está engasgado aqui, fora do louvor, não faz nada. Mesmo assim, eu não consigo. É a motivação. Então, prefiro crer que essas pessoas que ouviram o Evangelho tenham fato entregado, tenham, né? Convertido. Agora, a palavra final só quando a gente estiver no céu. Se Deus nos permitir lembrar, sabe, nos encontrar com essas. Rapaz, tu quer?
vai ter aquele outro lado. Mas cadê fulano? Eu não, foi? Eu não sei, eu estou dizendo aqui brincando, irmãos. Eu não sei se vai ser... E as nossas memórias. Eu ouvi esses dias um colega falando sobre isso, né, sobre essa questão das memórias no céu. Lembranças nós teremos, fato. Agora, como serão essas lembranças? Como lembrar de algo que passamos aqui no céu? Uma das evidências dessa... Lá no céu nós estaremos do Cordeiro, né? Estaremos do João viu, nós lembraremos do... Esse tipo de lembrança teremos. Não teremos. Agora, como isso a gente vai... como é que vai ser esse operar de Deus em nós? Não sei. Não, essas lembranças de sofrimento, tenho plena certeza que nós não teremos. Agora, a questão que gera curiosidade é como isso é possível. Como será isso? Deus é quem sabe, né? Da glorificação, o corpo glorificado, a mente glorificada também. Certamente a gente não vai trazer esse sofrimento. Amém, meus irmãos? Todos somos conscientes de que o pecado habita em nós. Amém? Ele é um hóspede indesejado, será expulso em breve, na glorificação que receberemos. A vida de Cristo também será nossa, irmão. Aquele grande dia que receberemos é a vida de Jesus em nós. Não é outra vida diferente, nenhuma vida que idealizamos. É a vida do próprio Cristo que será dada. Ele é o primogênito de muitos, o primeiro de muitos, que naquele dia já serão glorificados e ressuscitarão para estar com Deus. A santidade que nós almejamos, irmãos, ela será alcançada e o pecado não mais existirá. Portanto, meus queridos irmãos, até aquele grande dia, nós devemos fazer é nos santificar com a sua preocupação maior como um crente, como buscar a pureza na sua vida. Essa é a maior prova que você dá que você tem uma esperança viva naquilo que está para acontecer. Não é vir à igreja, não é ler a Bíblia toda, você pode ler, até é bom que você faça isso, você vem à igreja, nada disso garante que está na esperança da glorificação. Senão, a desejo pela vida. Dessa forma, você já pode se alegrar com a certeza da plena santificação e em breve ela será sua, uma palavra do Senhor. Ajude. Deus revigore a nossa esperança. Hein? Os irmãos gostariam de fazer mais alguma colocação? Entenderam aqui? Querem fazer alguma? Tem coisas na Bíblia, irmãos, que são grandes mistérios, viu? Essa questão que a gente tratou aqui, eleitos, a Bíblia fala dos predestinados, dos eleitos em Cristo. Agora, quem são, quantos são? Tem que ter a humildade para Deus, ele sabe o que está fazendo e fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte, dando prova na nossa santificação para estarmos com ele assim, né, eternamente. Amém? Vamos ficar de pé? Irmão Zé Carlos, meu irmão, é sempre uma alegria. Não vou dar mais bem-vindo a você, não, que você já está vindo toda quarta-feira aqui, né? Uma alegria. Vou marcar um dia para você aqui trazer uma palavra para a gente. Zé Carlos foi aluno meu, irmãos, na época do STEC, é lá de Itabaiana, presbítero, né, lá da igreja, aí está trabalhando, está sempre aqui conosco. Acho que nos dias que, na semana você trabalha aqui, né, Zé Carlos? Está morando de vez aqui, né? Ah, rapaz, está morando aqui, que coisa boa. Amém, amém. A última vez que a gente tinha se falado, você disse que estava ainda aí, voltava. Amém. Ele é presbítero, irmãos. Certamente prega a palavra. Eu curioso para ouvir ele pregando. Vou marcar um dia para fazer aqui uma palavra, viu? Alimentado por você. Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado por esse momento, Senhor, pela oportunidade que tivemos de poder estar estudando um pouco mais da Tua palavra e alimentar a nossa esperança na certeza da glorificação.
Peço pelos meus irmãos, pela minha vida também. Pai, desperta em nós um desejo constante pela tua pureza, para que não tenhamos dúvidas, Senhor, aqui nessa existência, de que um dia seremos completamente santos, glorificados, quando o Senhor vier nos buscar. Pai, dá graça a cada um de nós, para que todos os dias lutemos e vençamos o pecado que habita em nós. Pai, repreende o mal também que está à nossa volta, o diabo que não cessa, Senhor, de buscar uma brecha em nossas vidas, que o Senhor nos dê a sabedoria para tampar cada brecha, porque tua palavra nos diz que o diabo ele vai fugir de nós. Eu te peço, abençoa a vida dos meus irmãos, essa doutrina fique guardada em seus corações, em suas mentes, seja animador o desejo que eles têm de se purificarem, de se santificarem, de se parecer mais com Cristo. Porque isso, Senhor, é o que nos garante a glorificação que iremos receber do Senhor. Pai, eu te peço assim, leva-nos agora para os nossos lares em segurança, dar-nos uma noite de descanso, aquilo que temos para fazer ainda hoje à noite, que o Senhor esteja diante de nós, nos conduzindo para a glória do teu santo nome, assim te pedimos e já te agradecemos. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém.